Mas há uma terceira coisa interessante aqui. Primeiro o Senhor vai lá e se apresenta ao homem, dizendo: queres ficar são? Logo em seguida o homem questiona com Jesus Cristo, que ele nem sabia quem era, acerca da dificuldade que ele pensava ter, pelo fato de não ter ninguém para lhe ajudar. E aí Jesus tenta fazer aquele homem entender que para que uma bênção de Deus nos alcance, há necessidade de que nós entendamos duas coisas. Primeiro, o interesse de Deus em nos dar a bênção, e o nosso interesse em receber a bênção. O que é que eu entendo? O Senhor sempre está pronto para nos abençoar, sim ou não? Você crê que o Senhor está pronto para te abençoar nessa tarde? É lógico que está. Agora a segunda pergunta que eu faço é a seguinte: Deus está pronto para te abençoar, e você está pronto para ser abençoado? Você sabia que existem pessoas que não querem bênção de Deus para não correrem o risco de assumir compromissos? Você sabia disso? Ah, meu irmão, por que você não vem num culto missionário, como nós vamos ter aqui, irmão Kleber, no próximo sábado? Ah, pastor, eu tenho meio medo de ir para um culto missionário. E se o Senhor me chama para a missão, como é que eu vou fazer? E se de repente eu sou tocado pelo Senhor e o Senhor me chama para a obra missionária, como é que eu vou resolver o problema? Então, para não correr o risco de receber, Moiliabe, um chamado de Deus, eu não vou para o culto missionário. Está resolvido. Pelo menos o Senhor não me chama, está resolvido. Você sabia que existem pessoas que não querem ser curadas? Você sabia disso? Conversei com um irmão esses dias que já tem 4 anos que ele está encostado na caixa. 4 anos. E eu fui conversar com ele. Estávamos numa reunião de pastores, e daí a pouco ele chegou e outro pastor perguntou: e aí, como é que foi? Ele disse: me deram mais 6 meses. E aí eu quis saber o que é. Deram 6 meses para quê? Aí o outro disse: não, é que ele está encostado na caixa já tem 4 anos, e ele vai fazer as perícias, e foi fazer uma perícia agora, e o médico disse que ele tem mais 6 meses para ficar encostado. E aí ele chegou até nós e disse, e o médico disse que eu vou ficar mais 6 meses, porque eu estou muito acima do meu peso, e o problema dele é um problema de coluna. Eu estou muito acima do meu peso e vou ter que ficar mais 6 meses. E aí, em tom de brincadeira, eu disse: então, rapaz, então promove um churrasco lá na sua casa para a gente comemorar isso aí, que aí você engorda um pouquinho mais, daqui 6 meses você pega mais 6 meses. Ele disse: pastor, eu não aguento mais, pastor. Eu vou fechar a boca agora, eu não aguento mais ficar sem trabalhar. Eu quero trabalhar, pastor. Eu não tenho doença nenhuma mais, eu sinto isso, eu quero trabalhar. Mas existem pessoas que agem contrário a isso. Se apoiam numa pequena enfermidade, para justificar a sua falta de compromisso com a sociedade ou com a igreja. Com relação às coisas de Deus, parece que a situação ainda é mais grave, né? Porque é uma lei bíblica. A lei diz que aquele a quem muito for dado, muito será exigido. Há uma lei bíblica que é muito interessante. O juízo de Deus é relativo à quantidade de luz que você tem. Luz aí no sentido de conhecimento.
Quanto mais conhecimento você tem das coisas de Deus, mais o Senhor vai te cobrar. É por isso que tem alguém que não se interessa em ter conhecimento. Por isso que tem alguém que não vem na escola dominical, irmão Macedo. Quem vai ter conhecimento tem que aumentar a responsabilidade. É por isso que alguns não querem ser cheios de poder de Deus, porque eles sabem que no momento em que forem saturados pela presença do Espírito Santo, o Senhor os chamará para uma obra específica. Foi o caso daquele paralítico, talvez. Quando o Senhor pergunta: queres ficação? Ele diz: eu não tenho ninguém. Ora, se fosse eu diria o quê? Se fosse você diria o quê? É lógico que eu quero ficação. Chegar para um doente e perguntar se ele quer ser curado, meu irmão. Chegar para um cego e perguntar se ele quer ver. Chegar para um paralítico e perguntar se ele quer andar, e o paralítico entrar num outro assunto completamente diferente, não dizendo nem quero e nem não quero. Esta é a situação, infelizmente, de algumas pessoas que dizem fazer parte do reino de Deus. Queridos, nós não pregamos um evangelho de conveniências, nós pregamos um evangelho de compromisso. Evangelho de Deus é compromisso. O Senhor não te chamou à toa, o Senhor te chamou porque há um propósito de Deus para com a sua vida e através da sua vida. Ou então as palavras de Jesus estão erradas. Eu vos chamei e vos nomeei. Para quê? Para ficar na igreja dando glória a Deus no culto, para ficar aqui recebendo a alegria de Deus quando alguém prega ou quando alguém canta. Não, Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e fruto permanente. Não é fruto uma vez a cada 10 anos, não é um fruto uma vez a cada 5 anos, não é fruto uma vez a cada ano, não, é fruto permanente, a tempo e fora de tempo. O crente em Jesus Cristo foi chamado para produzir frutos. Você foi chamado para ser produtivo, eu fui chamado para ser produtivo. Na obra de Deus há espaço para que todos nós sejamos produtivos, a fim de que o reino de Deus cresça, meu irmão. É difícil dizer amém, ou você pode dizer? Talvez não fosse essa palavra que você queria ouvir nessa tarde, mas foi essa palavra que o Senhor mandou pregar. Deus está chamando alguém à responsabilidade hoje. Deus está chamando alguém à responsabilidade hoje. Deus está chamando alguém à responsabilidade hoje. Você sabe que precisa fazer um acerto com Deus, não é com a igreja não. E o Senhor está te chamando. Quer edificação? Eu tenho a bênção que você precisa. Eu tenho o milagre que você precisa. Eu tenho a vitória que você precisa. Agora se dispõe a recebê-la. Se você não se dispor, Deus não pode lhe abençoar. Mas se você chegar e dizer: Senhor, eu estou aqui de coração aberto, eu estou aqui de espírito puro e de mente aberta para receber a tua orientação e para colocá-la em prática, o Senhor abrirá os céus hoje e ministrará sobre a sua vida. E deixe-me ser ousado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual. O Senhor ministrará hoje uma bênção especial que você não vai conseguir mensurar, porque as bênçãos de Deus são grandiosas e poderosas. Aleluia. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, quer ficação, meu irmão? Quer receber a bênção de Deus? Quer receber o milagre de Deus? Quer que Deus te abra uma porta financeira grande hoje? Sim ou não? Você viu que agora o povo glorificou mais forte. É assim mesmo. Olhe para o irmão e diga: você quer que Deus abra? Quer que o Senhor aumente o seu salário? Quer que o Senhor faça prosperar os seus negócios? Quer que o Senhor te dê vitória na vida profissional? Quer? O Senhor quer, o Senhor quer, o Senhor quer. Agora é necessário que você se disponha para receber a bênção de Deus. E aí é uma outra pergunta: por que você quer ser abençoado na sua vida financeira? Toda bênção que Deus pretende nos dar, ela tem como primeiro objetivo
abençoar aquele que recebe a bênção, mas por extensão abençoar outras pessoas também, e principalmente a igreja de Deus. Se o Senhor te der prosperidade financeira, econômica, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Se você não sabe o que vai fazer, Deus nunca vai te dar, porque ele servirá para a sua própria destruição.